EFT Perguntas e Respostas. EFT Perguntas e Respostas é uma série de vídeos onde eu respondo a perguntas a respeito do uso do EFT. Este é o vídeo número 205, pergunta 205. E a pergunta é de alguém que diz ter cometido um erro grave. Antes de prosseguir, se você é novo em EFT, se você ainda não conhece EFT, então faça esse curso gratuito de EFT. EFT em 6 passos, mizugi.com.br/EFT-6P. Fazendo este curso, você vai adquirir o conhecimento mínimo necessário para bom aproveitamento de meus vídeos de EFT. E mesmo que você tenha algum conhecimento de EFT, eu recomendo que você faça esse curso, porque hoje em dia existem diferentes versões de EFT e pode acontecer de você ter conhecido uma versão do EFT diferente da versão que eu utilizo. A pessoa disse: cometi um erro grave e não consigo parar de pensar nele. Cometi um erro grave e não consigo parar de pensar nele. E essa pessoa pede ajuda porque isso está fazendo muito mal a ela. Então, a pergunta seria: como EFT pode ajudar quem cometeu erro e não consegue parar de pensar nele? Vamos começar notando uma coisa muito importante. Uma coisa é você cometer um erro grave. A outra coisa é você não conseguir parar de pensar no erro que cometeu. Esse é um outro erro grave. Aliás, o problema dessa pessoa não é só o erro que ela cometeu. Ela pediu ajuda não pelo erro que cometeu, mas porque não consegue parar de pensar no erro. Esse é o problema e esse é outro erro grave dessa pessoa. Porque enquanto essa pessoa não conseguir parar de pensar no erro que cometeu, enquanto essa pessoa estiver presa ao erro que cometeu, ela vai ter várias consequências negativas. Não vai fazer bem para ela. Vai fazer muito mal e é justamente por isso que ela pede ajuda. Então, quais são as possíveis consequências negativas de não conseguir parar de pensar no erro que cometeu? Sentimentos negativos. Sentimento de culpa, de vergonha. Isso é natural. Mas o problema é continuar sentindo isso. Ansiedade. Você cometeu o erro e na próxima vez, cada coisa que vai fazer, talvez você se lembre daquele erro que cometeu e aí o que acontece? Você fica ansioso e aumentam as chances de você cometer mais erros ainda. Tudo isso vai prejudicar sua autoestima, sua autoconfiança. Além disso, a pessoa muitas vezes tende a se isolar socialmente devido ao medo de julgamento, medo de críticas. A pessoa tem vergonha daquilo, quer se esconder. E tudo isso está causando sofrimento à pessoa. E vamos ajudar com EFT. EFT é Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberdade emocional. EFT proporciona liberdade emocional para quem pratica. O que significa liberdade emocional? Significa você ficar livre de emoções
indesejáveis, emoções prejudiciais. Ao se livrar das emoções indesejáveis, você recupera a calma. É isso que faz EFT. O papel do EFT é libertar você das emoções indesejáveis, muitas vezes chamadas de emoções negativas, e devolver a você o estado de maior equilíbrio emocional. E o que acontece quando você recupera a calma? Quando você recupera a calma, você recupera a chamada clareza mental. Você volta a pensar com clareza. Sua cabeça volta a funcionar. Porque enquanto você estiver dominado por emoções negativas como raiva, medo, tristeza, você não consegue pensar direito. Sua mente fica confusa. Às vezes você nem consegue pensar. E aí você toma decisões ruins, das quais muitas vezes você se arrepende mais para frente. Se você faz EFT, recupera o estado de calma, recupera a clareza mental. Aí você toma melhores decisões, porque você consegue pensar melhor. E como seria EFT para quem cometeu algum erro grave e não consegue parar de pensar nesse erro? O que precisamos fazer é tratar as emoções e sentimentos negativos. Afinal de contas, esse é o papel do EFT. E para isso, você precisa focar no erro que cometeu. Sim, você precisa focar no erro que cometeu. E dentro desse erro que você cometeu, escolher um evento específico, um acontecimento que se destaca do erro que você cometeu. E focar naquela cena, naquele evento específico. Ao focar naquela cena, você vai sentir alguma emoção negativa. Vai medir a intensidade dessa emoção negativa numa escala de 0 a 10 e começa a fazer EFT. Embora eu sinta esta emoção, ao focar, ao pensar naquela cena, eu me aceito profunda e completamente. Você vai fazer rodadas de EFT até ficar livre dessa emoção negativa. Pode ser que seja necessário fazer EFT para outra emoção negativa que vai surgir depois que limpar uma, para aquela mesma cena. Se necessário, você vai fazer emoção negativa, você vai fazer EFT para cada emoção negativa separadamente. Não misture as emoções. Tem gente que faz. Embora eu sinta muita raiva ao pensar no que aconteceu, eu me aceito profunda e completamente. E a pessoa começa a dizer, muita raiva, eu sinto muita raiva, eu sinto ódio, eu fico muito triste, eu fico arrependido. A pessoa mistura várias emoções e sentimentos. Isso vai retardar a liberação emocional. Então não faça isso. Pegue uma emoção e vá até o fim. Você se liberta daquela emoção e, se necessário, se aparecer uma outra emoção, pega aquela outra emoção e faz somente faça EFT somente para aquela emoção. Não misture as emoções. E você vai repetir isso para cada evento específico daquela história de você ter cometido erro grave. Pode ser que haja mais de uma cena significativa. Então, se houver mais de uma cena significativa, você faz para uma cena,
depois para outra, depois para outra, até você poder pensar no que aconteceu sem a carga emocional. Mas, nesse caso, talvez você não consiga sentir total alívio ao pensar no erro que cometeu, porque erros graves têm consequências. E na cabeça da gente, o erro e as consequências se misturam. E nós precisamos resolver isso. Então, primeiro você trata os eventos do próprio erro, e em seguida você vai ter que tratar as consequências do erro. Para cada consequência, essa consequência pode ser uma consequência de fato, você cometeu o erro e em seguida aconteceu alguma coisa como consequência do erro, mas pode ser alguma consequência que você está imaginando. Muitas vezes essas consequências imaginadas são as piores. De qualquer maneira, você vai ter que pegar cada consequência, seja consequência já efetivada, né, consequência que já aconteceu, ou consequência que ainda não aconteceu. Mas você já trata aqui. Então vai pegar a cena de cada consequência, pega uma consequência, transforme isso numa fotografia, veja a cena, veja a fotografia, sinta a emoção negativa e vai fazer EFT enquanto mantém foco nessa cena. E você vai fazer isso para cada consequência aqui também, separadamente. Então você vai fazer EFT separadamente para cada emoção e também para cada cena. Com isso você vai limpar a carga emocional do erro grave que você cometeu. E aí sim você vai recuperar o equilíbrio emocional. Você vai recuperar o estado de calma. E aí você vai estar em condições de pensar no que você pode fazer em relação ao erro cometido. O que poderia ser? Talvez uma das coisas que tem que fazer seja represar o efeito, ou seja, você tomar providências para evitar que aquele erro continue fazendo estragos. Evitar a contaminação, vamos chamar assim. Outra coisa é reparar o estrago. Talvez tenha que talvez possa fazer alguma coisa para reparar o estrago. Também, prevenir, evitar que esse tipo de coisa aconteça no futuro. E existem várias outras coisas, mas você só consegue pensar nisso depois que estiver com equilíbrio emocional. Sem isso, você não vai conseguir pensar nessas coisas. Deixe seus comentários, suas perguntas, dê o like, compartilhe e se você ainda não está inscrito, faça sua inscrição, porque aqui você encontra vários vídeos como este. Obrigado e até o próximo.